Salve, galera! Beleza? Bem-vindos aí ao Histogel, seu canal de História e Geografia. Eu sou o professor Horácio e hoje eu vou fazer uma aula dedicando aí para os meus alunos do Objetivo, que vão passar aí algumas semanas estudando por videoaula. Quero dedicar essa aula a você que curte história, que está precisando aí de um conteúdo de feudalismo, que é o tema da aula de hoje. Então, vamos falar de forma geral sobre tudo o que ocorreu, né, nos 1000 anos aí de Idade Média, Alta Idade Média, auge do feudalismo, Baixa Idade Média, esses três períodos importantes, 1000 anos de história, a transformação do que sobrou do Império Romano, das ruínas do Império Romano, em uma sociedade europeia cristã, né? A nossa fala aqui é sempre a do Lucien Febvre, né? Nas ruínas do Império Romano surge a Europa cristã. A cristandade, dando origem aos idiomas europeus, né, fundidos ali dos idiomas germânicos com o latim, com os idiomas eslavos no leste europeu, na Rússia, formando então uma confluência de povos que lá no século XI, XII, XIII em diante vão dar origem às monarquias nacionais, aos países europeus. Para essa aula, eu vou compartilhar com vocês um mapa mental, tá? Acredito que seja uma boa opção, tá? Para fazer esse resumão aí com vocês. Então, tome nota aí. Esse mapa mental é facilmente encontrado no Google, tá bom, gente? Então, se vocês quiserem, joga lá mapa mental feudalismo, vocês vão encontrar vários mapas mentais parecidos com esse. A Idade Média, pessoal, ela é chamada de Idade Média pelos pensadores do Renascimento cultural lá do século XIV e século XV. Eles olhavam para a Idade Média com um certo desprezo do ponto de vista intelectual, do ponto de vista material, porque a Igreja Católica Apostólica Romana, ela manteve o monopólio sobre os saberes, sobre o conhecimento, e na visão dos renascentistas do século XIV, XV, XVI, isso era um atraso. E esses renascentistas buscam na cultura, né, e no pensamento greco-romano, uma nova forma de explicar o mundo, o antropocentrismo. E se opõe, né, não a Deus, mas se opõe ao teocentrismo, que é essa intervenção direta da religião, né, nas atividades humanas. Então, por isso que Idade Média é um termo, entre aspas, pejorativo. Eles até mesmo chamavam de Idade das Trevas. Mas nós sabemos que a Idade Média não foi um período assim tão atrasado, muito pelo contrário, né? Houve manutenção da cultura greco-romana, houve produção literária, houve produção arquitetônica, houve produção artística, houveram avanços tecnológicos no campo, a Revolução Agrícola do ano 1000. Então, nós sabemos que esse período foi um período de bastante produção, né? Então, é uma certa ressalva chamar de Idade das Trevas. Tudo bem, gente? Importante vocês analisarem dessa forma. A formação da Idade Média, ela se dá com o fim do Império Romano Ocidental. Vocês já estudaram isso? A partir do século III, o Império Romano começa a dar sinais de crise, né? Corrupção, fim das invasões, crise no número de escravos, crise da produção. E no século IV, as invasões germânicas, as invasões eslavas, as invasões anglo-saxãs começam a destruir, né, as fronteiras do Império Romano. E no século V, né, para ser mais exato, no final do século V, 476, o último imperador romano do Ocidente, ele cai, né, derrubado ali por um líder germânico. E então a Europa Ocidental começa a se transformar em retalhos de reinos germânicos, né? Os ostrogodos, né? Os francos, os lombardos e vários outros reinos que vão dividir então o Império Romano Ocidental. Professor, o Império Romano Oriental. O Império Romano Oriental continua vigorando, continua de pé, né? Ele passa a ser chamado de Império Bizantino. Nós não vamos ter essa aula aqui, né? Mas ele passa a ter uma cultura, uma influência mais grega. O comércio continua muito forte. Através do aumento dos impostos, eles conseguem organizar o exército e se defender dessas invasões. Então, o Império Romano Oriental ele continua de pé por mais 1000 anos. Durante toda a Idade Média, o Império Romano Oriental sobreviveu. Só vai cair em 1453, sendo dominado pelo Império Turco-Otomano. Tá? Importante vocês entenderem isso. A formação está ligada, então, ao abandono das cidades, né, ao processo de ruralização, fuga, né, das guerras, das invasões que estavam acontecendo no Império Romano, e da crise econômica, né? O comércio basicamente começa a desaparecer, a produção agrícola
A escravidão basicamente desaparece e a produção agrícola é muito comprometida por conta disso. Tá? E nesse processo de ruralização, nós temos a formação que já existia, na verdade, no Império Romano, que era a formação de um sistema de produção chamado colonato. O colonato vai transformar a agricultura na principal forma de economia europeia medieval. Era uma agricultura voltada para a subsistência, ou seja, cada feudo produzia o necessário para a sua existência. O comércio não é que ele não existe, mas ele se torna insignificante. Tá? E os servos, que eram os antigos plebeus, os antigos escravos, eles trabalham como em um regime de servidão para os senhores feudais, que são os antigos patrícios, que são os novos líderes germânicos. Esse colonato faz com que os servos trabalhem basicamente o tempo todo, fazendo desde do preparo da terra, plantação, colheita, moagem, enfim. Os servos fazem todo o trabalho nos feudos e, em troca desse trabalho, eles ganham a posse, né, de um pedaço de terra para produzirem para suas próprias famílias. E essa produção nessas terras que nós chamamos de terras servis ou terras comuns, uma parte dessa produção eles também tinham que utilizar pagando impostos para os donos das terras, para os vassalos, né, para os nobres vassalos ou para os nobres suzeranos, para os senhores feudais como um todo. Ou seja, os servos não eram necessariamente escravos, né, porque eles eram considerados homens livres, mas uma série de impostos, como a corvéia, a talha, a banalidade e a mão morta, faziam com que sobrasse muito pouco, né, do que eles trabalhavam para eles. Grande parte, a maior parte, ficava para os senhores feudais e para a Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Que eram as classes sociais privilegiadas. Nós já dividimos essa sociedade em 3 estamentos, tá? Os que rezam, o clero, a igreja, os que guerreiam, os nobres, os militares, e os que trabalham, os servos, os camponeses, tá? E era uma sociedade estamental. Não havia mobilidade, né? A possibilidade de um servo se transformar num nobre, né? Ou de um servo se transformar num bispo, num cardeal da igreja. Essa possibilidade não existia. O que era comum era o alto clero, né? Que era o alto escalão ali da igreja, os bispos, os cardeais, né? Eles serem nobres, tá? Havia uma troca de favores chamada simonia, que era a venda de cargos, e muitos nobres, mesmo sem vocação nenhuma para a religião, viravam membros do alto clero, tá? O baixo clero podia contar, sim, com pessoas mais pobres, com pessoas de origem mais humilde e tal, porque o baixo clero contava com menos poder, com menos dinheiro, etc e tal, tá? Então, acho que isso é importante vocês entenderem, beleza? No ano 1000, eles criaram um sistema trienal, ou seja, eles perceberam que as terras estavam se desgastando, né, em termos de nutrientes, em termos de produtividade, muito rapidamente. Então, por volta do ano 1000, eles criaram um arado, eles substituíram o arado de madeira pelo arado de ferro, tá? Que cava um buraco mais profundo no solo, né? Começaram a puxar esses arados não mais por boi, mas por cavalo, o que também aumenta a rapidez do processo ali de aração da terra, né? De trabalho, de preparo da terra. Eles começaram a dividir as fazendas, os feudos, em 3 partes. E aí, cada uma dessas partes tinha uma função. Na terra 1, eu produzo, exemplo, um trigo. Na terra 2, eu produzo uma cevada, né? Ou um arroz. E a terceira terra, eu deixo descansando por um ano, tá? Ou até mais. Deixo pastando ali, animais pastando, alguma coisa desse tipo. E eu vou fazendo, então, um sistema de revezamento. Porque eles perceberam que dessa forma a produtividade da terra aumentava, né? A fertilidade do solo ela melhorava, tá? E por volta do ano 1000, os servos começam a derrubar cada vez mais as florestas europeias, né? Temperadas ali da Europa. Eles vão abrindo novos campos e isso vai fazendo com que haja um aumento muito grande da produtividade de alimentos. Tanto que do final do século IX para o século X, vocês vão perceber que vai haver um aumento da população europeia. Do século V até o século IX, foi um período de guerras, foi um período de fome, foi um período de bastante problema na Europa Ocidental. E a população basicamente não aumenta, porque não há alimentos para todo mundo, não há terras para todo mundo e tudo mais. Guerras, violências e tal.
Do século IX, século X em diante, nós chamamos de auge do feudalismo justamente por isso, porque há essa consolidação do sistema feudal, onde o clero, os nobres e os servos estabelecem uma relação de poder e de submissão entre eles, e a agricultura, que era a principal atividade econômica, ela também ganha ali alguma melhoria. Tá? E aí a população europeia, se vocês olharem gráficos desse período, ela começa a aumentar. Tá? Até porque no século IX e X em diante, as guerras e invasões diminuem. Elas quase, entre aspas, acabam. Os magiares, né, vindos lá da atual Hungria, dos Montes Urais, os vikings, vindos da região escandinava, né, os celtas, né, aquelas invasões todas que estavam ocorrendo no final do Império Romano, elas foram se estabilizando. Então, o fim das guerras e o aumento da produtividade agrícola gerou um aumento da população. Beleza, galera? Muito bom. Os servos, eles estão, teoricamente, presos à terra, porque eles não têm terra própria. Então, eles são obrigados a ficarem nas terras dos senhores feudais, porque se eles saírem dali e perderem a oportunidade de estarem nessa região, eles perdem a proteção militar que os senhores feudais dão, tá? E a própria igreja também oferece essa proteção, né? E eles perdem o seu sustento, que é esse pedacinho de terra comum que eles poderiam estar produzindo. Então, mesmo não sendo, entre aspas, escravos, eles estão obrigados a permanecer nessa terra. E uma coisa interessante é que se caso um senhor feudal vendesse o seu feudo para um outro senhor feudal, ele tinha que vender o feudo com as famílias. Ele não podia excluir as famílias dessa venda. Era muito comum, quando um senhor feudal anunciava um feudo, ele anunciar o feudo já dizendo, ó, temos uma família de 5 pessoas, uma ótima costureira, uma ótima cozinheira, um ótimo tecelão, um ótimo artesão, um ótimo ferreiro. Então, no anúncio dos feudos, já era também anunciado as famílias e quais as qualidades desses trabalhadores que estavam nesse feudo. É muito interessante isso, porque parece que as pessoas eram vendidas como mercadoria, mas é porque os servos não podiam ser separados dos feudos, nem os feudos dos servos. Tá? Acho que isso é legal também, vocês lembrarem. Tudo bem? Então, sociedade estamental, sociedade que não se modifica. A gente vai chamar lá na Idade Moderna de antigo regime, né? Ou seja, um regime medieval dividido em 3 ordens. Primeiro estado, clero. Segundo estado, nobreza. Terceiro estado, servos, camponeses. Tudo bem? A política medieval, vocês já viram isso na Alta Idade Média, né? No Império Carolíngio, nos reinos francos, os merovíngios e os carolíngios, que o Carlos Magno ele vai dividir o seu império em um sistema de marqueses, né, de marcas, onde cada marquês controla militarmente e economicamente uma área do império. E os condes, né, e os bispos, eles faziam ali o controle religioso, político, econômico dos territórios do Império Carolíngio. Com a morte do Carlos Magno, o império dele foi dividido em 3 partes pelos seus netos, né? E isso vai configurar uma política que nós chamamos de fragmentada ou descentralizada. Que seria o quê, né? Na Idade Média, galera, não tinha um imperador, como havia no Império Romano, como havia no Império Chinês, como havia, né, nos impérios tradicionais. Então, eu não tenho um governo central onde todos os estados, todas as províncias, todas as cidades têm que obedecer àquele governo central. Não. Eu tenho uma divisão de pequenos poderes que nós vamos, né, de forma geral, entender o seguinte: quem tinha mais poder? O rei. Só que o rei não era nada sem a igreja, sem o papa, sem os bispos, que coroavam esse rei. Tá? E todos os reis, de forma geral, dividiam suas terras com outros nobres, que eram os famosos vassalos, em troca da lealdade militar desses nobres. Então, um suzerano, que era o nome dado ao cara que tinha mais terra, ele, em troca de proteção, de apoio militar, ele doava, ele cedia uma parte dessas terras aos nobres vassalos, que eram nobres inferiores, mas que também tinham o direito de ter terras em troca de proteção e fidelidade a esse senhor. Tá? Esses nobres, se eles, por exemplo, tivessem uma guerra, uma invasão, e eles, não quero ajudar esse rei, eles eram acusados de traição. Então era um contrato feudo-vassálico, onde o suzerano e o nobre vassalo tinham que prestar um juramento de fidelidade. E como essa sociedade era uma sociedade cristã, eles juravam diante de Deus com a mão sobre a Bíblia, tá? Porque era algo, né, que envolvia uma cultura germânica, que era o comitatus, que era essa fidelidade do guerreiro ao seu senhor,
com a cultura romana, a Igreja Católica Apostólica Romana. Vejam que é uma mistura da cultura germânica com a cultura romana, tá ok? Muito bem. Eu expliquei isso aqui, né? A suzerania e a vassalagem, né? O suzerano concede terras e bens em troca da fidelidade e proteção de um vassalo. E o comitatus é a fidelidade em guerra. Então, em caso de guerra, um tinha que ajudar o outro, bem? Gente, eu vou falar um pouquinho da igreja medieval. A igreja, galera, é a única instituição romana que sobrevive ao fim do Império Romano. Tá? Oficialmente, ela foi criada no final do século IV, né, em 395, e ela passa a ganhar um poder muito grande, primeiro porque o cristianismo se torna a religião predominante ali no território europeu, em alguns territórios do Oriente Médio, em alguns territórios do norte da África e assim por diante. E principalmente na Europa Ocidental, o cristianismo se torna a religião principal. Ela substitui as antigas religiões pagãs, né, greco-romanas e também germânicas, tá? E principalmente no Império Carolíngio, as conquistas francas foram dando muito poder para a Igreja Católica. Lembrem-se que Pepino, o Breve, que foi o pai lá do Carlos Magno, quando ele expulsou os lombardos da Península Itálica, ele cedeu as terras para a Igreja Católica. Ele cedeu as terras para o Papa. E essas terras ficaram conhecidas como Patrimônio de São Pedro, tá? Então a Igreja Católica, ela começa a acumular um poder não só religioso, mas político e econômico. E nenhum rei medieval seria tão poderoso se não tivesse o aval da Igreja Católica, tá? Então, a Igreja Católica passa a se tornar aquilo que nós chamamos de a senhora da Europa. Ela passa a monopolizar o conhecimento, né, os saberes, as universidades, as escolas. Ela passa a combater o que ela chama de heresias, que são as práticas que não são convencionais à doutrina católica. Ela passa a perseguir e até mesmo matar os famosos pagãs, né, os pagões, que são as pessoas que não cultuam o catolicismo, tá? Então, mulheres e homens acusados de bruxaria, acusados de praticarem religiões contrárias à doutrina católica, são perseguidos pelo Tribunal do Santo Ofício, que foi criado no século IX e que vigorou durante todo o final da Idade Média até a Idade Moderna nos países ibéricos. E o Tribunal do Santo Ofício colocava as pessoas acusadas de heresia num tribunal. Se essa pessoa não voltasse atrás na sua fala, no seu ato, ela podia ser inclusive queimada, afogada, enforcada. A igreja, ela tinha poder de matar as pessoas que não concordassem com as doutrinas católicas. Isso cai bastante em todo tipo de prova, galera. A expansão do cristianismo aconteceu ainda no Império Romano, né, e vai se estender durante a Idade Média. No sagrado se encontravam as respostas para os questionamentos. Então aqui a gente chama de teocentrismo, ou seja, teo, Deus, centrismo, centro. A igreja, né, a religião estava no centro de todas as explicações da Idade Média. Era uma sociedade muito supersticiosa, muito religiosa. Tudo girava em torno da religião e do que a igreja pregava. As catedrais, né, se os castelos representavam o poder dos nobres, dos senhores feudais, as catedrais representavam o poder da igreja, de Deus, da religião, né? No começo, nas regiões mais pobres da Europa Ocidental, as igrejas eram feitas de madeira. Com o tempo, elas foram sendo substituídas por pedras e foram ganhando adornos, pinturas, né, estátuas. E o culto católico era feito muito através da arquitetura, né? Porque vocês precisam lembrar que a Europa medieval era uma Europa analfabeta. Mais de 90% da população não sabia ler nem escrever. Os idiomas europeus ainda não existiam completamente. O latim era ainda uma língua pregada pela Igreja Católica. E muita gente não entendia, não sabia o que a Igreja pregava. Então, uma das formas da Igreja catequizar os fiéis era através das pinturas, através das imagens, através das esculturas. E nós temos dois estilos arquitetônicos para esse período. O românico, que é um modelo mais antigo, mais arcaico, com pouca iluminação, com poucas janelas, com pouco luxo, com igrejas menores, mais modestas e tal. E depois das cruzadas, vocês percebem que esse modelo arquitetônico ele deixa de ser o românico e passa a ser o gótico. Que já aí sim nós já temos igrejas mais imponentes, mais altas, com abóbadas,
com vitrais coloridos, né, com mais entrada de luz, porque a luz é relacionada à questão de Deus, à questão divina. Então você percebe uma mudança nos padrões de arquitetura da Europa entre os séculos 11, 12 e 13, até mesmo porque houve um contato muito grande da Europa Ocidental com os bizantinos e com os árabes durante todo esse processo. E a cultura árabe e a cultura bizantina vão influenciar, no final da Idade Média, a cultura medieval europeia ocidental. Tudo bem? Para terminar essa aula, né, nós vamos falar da crise do feudalismo. O século XI é marcado pelo surgimento do comércio, pelo ressurgimento do comércio. E o comércio começa a dar origem aos burgos, que são os locais onde os comerciantes, chamados de burgueses, vão viver. Essas pessoas não estão mais vinculadas aos feudos, eles não são mais camponeses, mas agora começam a dar origem a outras e novas profissões, como ferreiro, padeiro, tecelão, né? E outras atividades que vão surgir agora fora do domínio feudal. Essas atividades, elas estão submetidas à igreja, estão submetidas aos senhores feudais, mas ganham um ar de liberdade, né? Através das cartas forais, das cartas de franquia, os burgueses compravam o direito de viver e de comercializar nas cidades. Mas eles ainda tinham um problema, que era o fato de cada cidade ter um imposto para ser pago. Eles tinham que pagar taxas alfandegárias para se deslocar de uma cidade para outra. E isso era um grande problema para os burgueses que estavam em franca expansão e queriam expandir a sua atividade comercial. Isso vai dando origem às corporações de ofício, que eram grupos especializados de burgueses, cada um na sua área, e eles fiscalizavam o preço da matéria-prima, fiscalizavam a qualidade dos produtos, fiscalizavam o preço que os produtos eram vendidos. E existiam, então, os fiscais, né, de usura, que eram aqueles fiscais que combatiam os preços abusivos. Tá? A igreja começa a olhar para a burguesia com certos ciúmes, vamos dizer assim, porque a burguesia começa a ganhar muito dinheiro e eles começam a criar atividades de empréstimo, né, os cambistas, que trocavam dinheiro, que emprestavam dinheiro a juros e tal. E todas essas atividades começam a fazer com que a burguesia ganhe muita grana, ganhe muito dinheiro e deixe de ser uma classe subalterna e passe a ser uma aristocracia, ou seja, uma alta burguesia. Tá? E a igreja condenou a usura, dizendo que o lucro era um pecado, porque o lucro tira o tempo das pessoas que precisam pagar a mais por aquele produto. E tudo isso a gente já sabe que era uma forma da igreja tentar combater essa nova classe social que começa a emergir. Tá? As cruzadas foram expedições militares feitas pela Europa Ocidental contra os muçulmanos para reconquistar Jerusalém. Tá? O objetivo principal é reconquistar o controle da Igreja Católica no antigo Império Romano Oriental, né, no mundo oriental, e reconquistar o controle sobre a cidade sagrada do cristianismo, que é Jerusalém. De certa forma, os feudos estavam superlotados, estavam cheios porque houve um aumento da produtividade, um crescimento da população. Então isso fez com que não tivesse mais espaço para todo mundo. Então as cruzadas também tiveram uma importância de haver uma redução, né, uma reorganização demográfica da Europa Ocidental, porque tinha muita gente na Europa Ocidental. Então seria uma forma de estabelecer novos feudos, de estabelecer novos comércios, novos pontos de comércio e assim por diante. Tá? As cruzadas foram, do ponto de vista militar, um fracasso. Foram 9 batalhas, das quais a Europa só ganhou uma, criando algumas colônias cristãs no Oriente Médio. Depois os árabes se mostraram superiores em todas as outras batalhas. Tá? Tiveram cruzadas de crianças, cruzadas de mendigos, tiveram cruzadas as mais variadas possíveis. O grande sucesso das cruzadas para a Europa Ocidental foi a reabertura do comércio com o mar Mediterrâneo, e as cidades italianas foram as cidades que mais ganharam com as cruzadas, porque elas passaram a criar um novo ponto de contato, de comércio com o norte da África e com o Oriente Médio. E a partir das cruzadas, vocês viram isso lá na exposição do Da Vinci, né? 500 anos de um gênio, que a Itália, né, as principais cidades, estados italianas, as repúblicas italianas, porque a Itália não era um país, ela começa então a monopolizar as rotas de comércio com o mar Mediterrâneo. Tá? No século XIV, século XIII e XIV, o aumento dos impostos, o aumento da exploração no campo criam as revoltas camponesas.
Durante toda a Idade Média, os camponeses se calaram diante do abuso, né, e da exploração dos senhores feudais ao seu trabalho, mas no século XIII, XIV e XV, vocês vão perceber que os camponeses começam a lutar por maiores liberdades, por maiores benefícios. E o século XIV é o século da crise final do feudalismo, com a grande fome, né, não havia comida para todo mundo, a peste bubônica, que vai dizimar 1/3 da população europeia, e a Guerra dos 100 Anos entre a Inglaterra e a França, um dos dois maiores territórios, mais importantes territórios da Europa naquele momento. Eles vão fazer uma guerra de mais de 100 anos, e durante essa guerra houve todos esses problemas, como revoltas camponesas, fome, peste bubônica, entre outros problemas, contribuindo para o fim do feudalismo. Aqui nós vamos ter o início das monarquias nacionais, do absolutismo, que nós vamos estudar nas próximas aulas, e a Europa começa, então, a sair do feudalismo e a entrar no mercantilismo, que é a primeira fase do capitalismo. Ok, galera? Espero que vocês tenham entendido. Se vocês gostaram, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal. Até a próxima aula.